desenvolvimento infantil tem fases, e em cada fase a criança se desenvolve uma parte motora ou cognitiva. Conhecer isso é muito importante neste desenvolvimento tanto de crianças típicas quanto atípicas. Olá, tudo bem? Meu nome é Camila Zanella, sou mestre em educação, neuropsicopedagoga, especialista em inclusão e o mais importante de tudo, sou mãe atípica. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sentada numa cadeira preta, com detalhes em rosa. Sou uma mulher branca, estou com os cabelos presos, meus olhos são escuros, eu estou com 2 brincos de pérola, com uma blusa de lã preta, com uma corrente. Estou sentada na frente de um painel que tem alguns livros, alguns brinquedos, um trenzinho com o nome do meu filho na lateral direita. Na lateral esquerda tem alguns quadros. Muito bem, gente. Eu falei para vocês em outro vídeo que conhecer os marcos de desenvolvimento me ajudou muito em entender o que o Raul conseguia fazer e também respeitar as dificuldades do que ele não conseguia, né? Não cobrar coisas do Raul que estava fora do marco de desenvolvimento infantil. Então, vou trazer para vocês alguns exemplos, porque eles são muitos, gente. Vou deixar alguns links de pesquisas que vocês podem fazer sobre esses marcos, e eu vou trazer alguns deles. Então, com 2 meses, eu sabia que a criança consegue abrir e fechar a mão. Então, a gente estimulou muito a parte sensorial, com esponja, né, para que ele conseguisse sentir esse tato. A gente trabalhava muito com as mãozinhas para que ele conseguisse fazer esses trabalhos, né? Com 3 meses, a questão da lateralização, do olhar para os lados. Então, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, que a gente trabalhou bastante com objetos coloridos e com barulho, né? Para que ele fizesse essa lateralização. Quem orientou a gente também foi a fisioterapeuta, né? A fisioterapeuta também dizia para a gente quais atividades a gente podia fazer para que a gente conseguisse fazer isso. Com 4 meses, né, ele já começava a descobrir a mão e o pé. Então, a gente sempre fazia essas brincadeiras de levar o pé na boca, né, de mexer com o pé, com a mão, para que ele pudesse ir chegando nesses marcos do desenvolvimento. Quando ele foi ficando maior, a gente começa a sentir mais algumas dificuldades, porque a síndrome de Down, ela traz a hipotonia também, que é a musculatura mais mole. Então, a gente sabia que alguns marcos ele não iria chegar naquele determinado momento, né? Que era o sentar com apoio. Então, a gente sabia que o Raul tinha dificuldade ainda de segurar a cabeça, né? Então, esse deitar de bruço, fazer com que ele levantasse a cabeça, né, para o pescoço ficar mais firme. Então, isso era trabalhado na fisioterapia, isso a gente reforçava em casa, para que a gente conseguisse chegar no momento em que ele conseguisse sentar e segurar o pescoço, né? Então, a gente também ganhou, tô aqui, ó, gente, com a minha cola, a gente ganhou uma cadeira, uma cadeira era de fofinha, assim, de ursinho, que era um porquinho, que fazia com que ele, que tinha encosto atrás e na frente aqui no peito, que fazia com que ele ficasse mais firme. Então, a gente usou muito essa estratégia para firmar, né? A gente sabia que a dificuldade do andar, do engatinhar, seria muito grande, por causa da hipotonia, né? Então, uma criança típica para poder andar, para poder engatinhar, ela tem que ter força, né? No quadril, nas pernas, na barriga. E a hipotonia, que é essa musculatura mais mole, então ela dificultava isso. Então, olha, é importante de você ter informação e de você não fazer comparação. Porque todas as crianças
com um ano e meio, já estavam andando. E eu sabia que o Raul, ele não iria andar com um ano e meio. Algumas crianças atípicas que têm síndrome de Down, no caso, né, que a comparação minha é com crianças com síndrome de Down, conseguem fazer isso, mas depende da hipotonia da criança, depende do estímulo da criança, depende da força da criança. Então, tudo isso depende. O que eu tinha que entender, e isso é um trabalho que não é simples, era saber o que ele podia fazer, saber como a gente ia estimular ele para que ele pudesse fazer isso. Então, muita conversa com a fisioterapeuta, muita conversa com a pediatra e muito entendimento de que vou respeitar o processo do Raul. Ele vai chegar lá, ele vai fazer, porque a gente sabia que ele tinha força e que ele tinha condições para isso. Mas eu não acelerei o processo, né? A gente fazia o reforço em casa, então eu, né, fiz um espelho aqui em casa, coloquei uma barra, a gente brincava muito dele se levantar para ele ir fortalecendo. Também vou deixar um vídeo aqui para vocês verem esse trabalho do fortalecimento dele que a gente vinha fazendo, novamente, sempre na brincadeira e naquela questão de expectativa versus realidade, né? Então, saber colocar. Gente, por isso que ainda é importante saber os marcos, né? Então, assim, eu sabia que o Raul não é uma criança típica, que ele é neurodivergente e que ele tem hipotonia. Então, tudo isso faz com que ele não consiga alcançar no tempo que todas as outras crianças conseguem, né? Então, claro, gente, sempre existem exceções de uma criança para outra, mas o Raul, a gente trabalhava com isso, né? O que eu achei engraçado, e sempre falei assim, ó, é que ele tinha atraso motor em algumas coisas, mas com 18 meses as birras começam, né? Todo mundo fala adolescência dos 2 anos e tal. E o Raul também entrou nisso, tá, gente? Então ele tinha esse processo de birra, tinha esse processo de não querer as coisas, de ficar mais brabo, né? O movimento de pinça, a gente também começou a trabalhar com ele, principalmente com o canudo, para ele encaixar o canudo, né, no copo. Então, a gente trabalhou muito isso. O reconhecer o corpo, então, com música, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, né? Olhos, ouvidos, boca e nariz. A gente utilizou muito a música para que ele fizesse esse reconhecimento das partes do corpo. E reconhecer ordens simples. Então, Raul, vem aqui. Raul, vai até a cadeira, né? Raul, vai no seu quarto, para que ele começasse a entender essas pequenas ordens. Então, gente, reconhecer esse processo, esses marcos do desenvolvimento infantil, ele é importante para a gente enquanto pais, porque a escola ou os médicos, eles vão falar assim, deveria estar. Mas para que a gente não crie toda essa expectativa e não sofra muito, porque não é um trabalho fácil, gente, né? Eu não estou romantizando, mas para que a gente não tenha esse sofrimento, a gente tem que entender e saber, assim, até onde a gente pode ir e o que a gente pode fazer, né? Já falei em outro vídeo para vocês. Sempre que eu penso, o Raul tem que falar, né? Então, hoje, crianças com 2 anos, 3 anos e meio falam frases inteiras, né? O Raul ainda não, ele verbaliza palavras soltas, então a gente vem trabalhando com isso, fazendo com que ele peça, repetindo sentenças, né? Então, eu quero banana, né? Hoje ele solta o banana, mas a gente volta e fala, eu quero banana. O trabalhar a língua, né, com eles, para que ele fortaleça a musculatura também. Então, tudo isso é um trabalho que eu sou orientada junto com os terapeutas e que a gente também conversa com a escola para que exista esse reforço com ele também na escola e que a gente possa
reforçar o que a escola está fazendo. Então, a escola está trabalhando com animais pequenos, então nós vamos trabalhar com isso para que ele verbalize e forme as frases, né? Então, tudo isso a gente vai fazendo para fortalecer o desenvolvimento do Raul, dentro de uma expectativa real, né? A gente não pode imaginar que ele, que é atípico, neurodivergente, vai ter os mesmos marcos, vai alcançar os mesmos marcos no mesmo tempo que as outras crianças. Então, respeitar isso é importante, né? E respeitar e trabalhar isso de forma lúdica, né? Na brincadeira, faz com que o aprendizado seja mais significativo e mais divertido, menos traumático. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem, deixem aí seus comentários, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e até os próximos vídeos. Beijo, gente. Tchau, tchau.